uso capião é a aquisição de uma propriedade pelo uso contínuo e ininterrupto. O processo pode parecer complexo, e é preciso estar atento a alguns detalhes. Portanto, é necessário realizar os passos corretamente. O uso capião ele é um direito que a parte tem de adquirir o imóvel, né, de adquirir a propriedade dele com base no tempo de posse. Essa posse ela pode variar de 5 a 15 anos, em alguns casos especiais até 2 anos. E com base nesse tempo de permanência que a gente avalia, né, o profissional advogado avalia qual é o tipo de uso capião que a gente vai aplicar. E quais são esses tipos? Hoje existem 2 esferas que a gente pode fazer o processo de uso capião, né? No caso, seria a esfera judicial e a esfera extrajudicial. E o que é necessário para dar início ao processo? E num primeiro momento, nós avaliamos o tempo de posse, né? Essa posse ela tem que ser ininterrupta e não contestada. Com base nesse tempo de posse, nós avaliamos qual o uso capião que será aplicado. E, na sequência, iniciamos o processo de unificação de documentos para ajuizar junto desse processo. Esses documentos, eles são basicamente um justo título, se a parte o tiver, né? A planta e memorial descritivo do imóvel e a RT, e demais documentos que comprovem aquela permanência de posse no imóvel, né? Que poderiam ser talões de luz antigos, talões de luz novos, contas de água antigas, contas de águas novas, atualizadas e assim por diante, né? Com base nesses documentos, contas de luz, de água, de telefone, carnês de IPTU, todos os antigos e os mais atualizados, nós que criamos, né, esse rol de documentos. E, além disso, existem algumas declarações e certidões que nós obrigatoriamente devemos juntar, né, principalmente no uso capião extrajudicial, que seriam praticamente a concordância dos confrontantes, né, dos vizinhos, dizendo que eles não se opõem com o processo de uso capião e que não está havendo nenhuma invasão de área vizinha, né? Seria algo mais ou menos nesse sentido, esse rol de documentos para a gente anexar junto desse processo. O procedimento é dividido em algumas etapas. Uma delas é a parte da documentação, que deve ser realizada preferencialmente com o auxílio de um despachante imobiliário, para garantir que seja realizado corretamente. Então, a documentária e despachante imobiliário, ela auxilia as pessoas na colheita dos documentos. O que seriam os documentos? Além do documento dos proprietários do imóvel, se faz necessário também comprovar a propriedade dos vizinhos, que é título, que é a matrícula atualizada, inteiro teor, né? IPTU, CPF, RG, declarações, tudo isso precisa ser cópia autenticada, né? Para fazer a anexação junto ao processo de uso capião. E demais documentos, certidão de nascimento, certidão de óbito, né? Tudo que se faz necessário para comprovar a propriedade é anexado junto ao processo, tanto dos confrontantes, né, quanto dos próprios proprietários do imóvel. E para conseguir esses documentos, muitas pessoas podem achar que é um pouco complexo. Como é que funciona essa parte? E realmente é complexo. Muitas pessoas têm certa dificuldade, né, justamente por não saber onde ir para realizar, tá colhendo esses documentos e fazendo posteriormente a anexação. Vocês podem procurar um despachante imobiliário. Nós da documentária, a gente realiza esse levantamento e colheita de documentos, né? E na realidade a gente é uma empresa especializada nesse ramo, né? A gente providencia todos os documentos que são necessários para que a pessoa ingresse com o processo de uso capião, tanto extrajudicial quanto na demanda judicial. Na parte técnica, é necessário o auxílio de um engenheiro, que irá produzir a planta e o memorial descritivo do imóvel. Então, por parte do engenheiro, a parte de planta e memorial descritivo, além da RT, a planta e o memorial descritivo, eles são um reflexo daquilo que o engenheiro vai levantar em campo. Então, ele vai até o local com equipamento adequado, fazer a medição dos rumos, a localização, no caso das divisas entre os vizinhos, isso sendo caracterizado com muros, cercas e edificações, tudo aquilo que caracteriza a posse dessa propriedade, e passar isso para o papel. Então ele confecciona uma planta
com essas descrições e também faz uma transcrição por escrito daquilo que ele encontra, né, com medidas e áreas e o nome de todos os confrontantes que existem no local. E qual a importância da responsabilidade do profissional? Essa é uma questão essencial, que é por esse motivo que se emite a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, porque o profissional que faz o levantamento, que emite esses documentos, planta e memorial descritivo e assina essa documentação, ele se torna responsável por essas informações. Então, há muitos equívocos e muitos profissionais que muitas vezes acabam fazendo levantamentos equivocados e às vezes trazendo um problema entre os vizinhos e tendo todo esse cuidado, né, de não ter uma invasão, um problema entre vizinhos em relação aos rumos. Então o profissional ele precisa ter uma responsabilidade sobre o levantamento topográfico, porque esse documento é um documento que ele emite e ele responde legalmente por tudo aquilo que ele emitir, tanto na planta quanto no memorial descritivo.